Família é a base de tudo. Normalmente um lugar de refúgio, mas às vezes um lugar também de conflitos. Normalmente os pais cuidam dos filhos, mas será que os filhos estão cuidando dos pais? Família, um lugar de refúgio ou será um campo de batalha? Eu sou o Michael Oliveira e esse é mais um episódio do podcast Bem Envelhecer. E mais uma vez aqui comigo, ela que é apresentadora e jornalista Luana Esteves. Seja muito bem-vinda. Oba, mais uma vez aqui, muito feliz porque esse podcast tá demais. Cada vez eu saio daqui com a sensação que eu tô aprendendo muita coisa boa. E esse episódio de hoje toca todo mundo, né, gente? Porque quem nunca teve uma situação de dificuldade dentro de casa, aquele silêncio ensurdecedor, aquela distância, né, que diz tanto e às vezes a gente não consegue dizer muita coisa, né? Então hoje aqui o nosso objetivo dessa conversa é entender como a gente consegue cultivar relações mais saudáveis, né, Michael? Relações familiares. E a convidada para lá de especial hoje, ela que é psicanalista, terapeuta familiar, palestrante, escritora, doutora Ilma Cunha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui, um prazer mesmo para tratar de assuntos tão interessantes, tão instigantes, tão necessários, né? Muito obrigada. Doutora Ilma, começa falando pra gente, à luz da psicanálise, o que é a família, assim? O que representa? A família é a nossa estrutura, né? Nós somos gerados numa família e a família tem esse papel de conceber, de gerar, de nutrir, de preparar para a vida, de dar identidade, estruturar a identidade, edificar mesmo a identidade, crenças, valores, tudo isso, e apontar destinos também, né? A família tem esse lugar para nós, um lugar de formação. Então, esse lugar a gente chama também de um lugar ambivalente. E isso também pode ser um lugar promotora da saúde, mas também produtora da doença. Então, é um lugar fundamental para cada ser humano. Pensando em família, né, doutora, em harmonia, assim, fala um pouquinho pra gente, existe harmonia entre a família ou conflitos, eles são frequentes? Isso é normal? Existe a família sem brigas? Como que você enxerga isso na prática? Na verdade, não existe família perfeita, né? Eu digo que algumas são até mais que imperfeitas. A gente pode brincar aqui com o verbo. Mas a família é esse lugar onde as diferenças afloram. Cada ser é único, as diferenças vêm à tona, mas é um espaço de convivência necessário para a nossa vida. Então, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, que os conflitos vão acontecer em toda a família. Agora, como se lida com os conflitos que produz esse diferencial para manter a harmonia familiar ou não, né? A dinâmica relacional da família, ela vai contribuir para que essa família tenha conflitos harmonizados, isto é, que haja escuta, que haja compreensão e que se trabalhe a comunicação. É muito importante trabalhar a comunicação na família, né? E à medida em que a gente vai envelhecendo, os conflitos mudam? Com toda a sua experiência, doutora Ilma, com tantas pessoas que você já atendeu, tantas famílias que você já acompanhou, principalmente entre pais idosos e filhos, assim, esses conflitos do envelhecer. O que você observa que é mais comum? Em cada época da vida, em cada fase da nossa vida, os ciclos familiares falam muito disso. Os conflitos, eles comparecem a partir daquilo que se está vivendo, né? Então, compreender o ciclo que a família está vivendo. Lá na infância é um ciclo, é um tipo de relacionamento. Os conflitos são outros, está muito mais vinculado à educação dos filhos, aquele espaço, né, de comunicação que a família tem. Quando chega na fase de adolescência, de juventude, outro tipo de conflito. E tem muito mais a ver com identidade, tem muito mais a ver com autoridade, com controle, limites, disciplina. Então, tem muito mais a ver com isso. Os conflitos são muito emergentes. Agora, quando chega na fase da idade, que a gente chama de terceira idade, né? Nessa fase, quando você vai lidar com pessoas idosas dentro de casa, os pais que envelheceram, aí é outro tipo de conflito.
Mas, em todos os tipos de conflito, amor e respeito é fundamental. Discordar sem ferir, né? Porque é possível você discordar sem precisar ferir o outro quando há esse amor e respeito. Conversar sem anular o outro. Porque você não sabe mais nada. É uma frase, às vezes, já passou seu tempo. Não é? Agora você não sabe mais nada. Frases Não. negativas, Negativa. frases... Essas frases negativas acabam ferindo o outro, acabam anulando o outro. Quer dizer, eu não quero te ouvir. E isso desenvolve na dinâmica familiar um esfriamento das relações. E acaba sendo muito ruim para uma família saudável. Então, valorizar a opinião, mesmo que você não concorde. Conduzir, né, para... na comunicação, a gente tem um termo francês que a gente usa muito, rapport, né? Quer dizer, primeiro você escuta, para depois conduzir. Primeiro você acolhe, né, para depois divergir. Então, quando esses elementos comparecem na comunicação, no relacionamento, é muito mais fácil encontrar pontes, laços em meio às diferenças, né? É possível conviver em harmonia, mesmo com as diferenças. Legal. E quando a gente fala assim, desse saber ouvir, né? Que às vezes a pessoa, na maturidade, caso ela não tenha adquirido essa habilidade ao longo da vida, ainda é tempo, né? De você conseguir também elaborar isso até para ensinar, né? Verdade. Caso os filhos não tenham aprendido também, né? A maturidade nos ensina que o silêncio nem sempre é paz. Pode ser omissão, pode ser conflitos negados, não tratados. Então, quando você chega a uma vida adulta, que você já aprendeu com os desafios da vida, que a maturidade é isso, né? É um tempo subjetivo na nossa vida, onde nós vamos armazenando essas experiências e vamos crescendo. Então, a maturidade nos leva a respeitar um pouco mais e compreender que aquele que está chegando agora na juventude, que quer falar e quer muitas vezes impor, ele também merece ser respeitado, porque ele também está construindo a sua individualidade, a sua individuação, isto é, eu sou um ser que tem opinião. Então, o escutar ali, e uma escuta ativa, uma escuta eficaz. Fala-se muito sobre isso hoje, né? De escuta ativa. Isso na prática, como fazer, né? Prestar atenção, olho no olho. Né? Quando você senta à mesa, nós estamos à mesa aqui. É muito bom quando você pode perceber o outro na sua totalidade. Então, você não está apenas escutando, fala que eu estou te ouvindo. Não, você está ali prestando atenção. Você está vivendo o momento, né, de verdade. Vivendo o momento, vivendo intencionalmente. Que é muito fácil a gente se distrair. Muito. A cabeça da gente vive a mil. Né? E é interessante, Maico, na sua pergunta, você falou, hoje fala-se muito na escutativa. Mas antes não era assim, né? Até essa ideia do eu posso, do eu quero falar, do eu quero ser ouvido. Isso é recente, esse entendimento que a gente tem hoje de uma forma mais popular, digamos assim, dessa saúde mental, né? Porque tudo isso é um autocuidado com a saúde mental também das pessoas, né? Então, você acha que quando a gente fala da maturidade também, há de se romper uns preconceitos em relação a isso? Sim, muito. Porque é muito comum, quando a gente lembra, alguns anos atrás, né, os pais falavam com as crianças de um lugar. Não é? Eu estou aqui, a criança está ali. Então, hoje não. Hoje já há um incentivo para que você coloque a criança na altura dos seus olhos quando você quer ensinar algo que é uma retenção daquilo que você está ensinando, uma aprendizagem. Então, é importante essa expressão facial. O nosso semblante fala, não é? Às vezes mais que as palavras. Não é? Não é? E o semblante, especialmente, porque o semblante a gente fala com o olhar, com o sorriso, com a própria expressão, né, facial. Quando você está com raiva, não tem como. Está visível no seu semblante, por mais que você tente dissimular. Mas é algo que hoje há uma divulgação maior dos elementos que fortalecem os relacionamentos. Hoje é mais fácil, então, Mais a gente fácil. poder falar sobre isso. Doutora Elma, eu tô curioso para saber, a gente já falou aqui, né, sobre temas importantíssimos, acho que já valeu o episódio, né? Muito, muito, muito legal. Mas conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até aqui? O que te motivou a mergulhar nesse universo familiar, da terapia, até no auxílio de conflitos? Como que foi a sua história?
Hoje eu estou com 73 anos. Então, eu cheguei a um momento da minha vida, e isso já vem sendo construído há alguns anos, de múltiplas experiências em áreas distintas, né? Eu sou a filha mais velha em posição viva, mas eu nasci depois de uma gestação que a minha mãe teve aos 15 para 16 anos, que minha mãe casou bem cedo, de uma família tradicional, meu avô era italiano, então ela casou cedo e a primeira gravidez, a criança morreu no ventre com 8 meses de gestação. Então, logo depois eu vim. Eu costumo dizer, e já disse várias vezes publicamente, que a gravidez da minha mãe, a segunda gravidez, a que me gerou, deve ter sido muito cheia de tensões, ansiedades, medos, o que seria normal, por tudo que ela passou na primeira gravidez. E muito jovem também, Muito né? jovem. Então, eu fui gerada no momento da vida dela que as emoções dela me influenciaram. Então, como filha mais velha, eu nasci querendo, já desde pequena, ocupar esse lugar de dar um pouco de alívio para ela. Então, desde criança, eu tenho 3 irmãs. Nós somos em 4 mulheres. Então, desde criança, eu sempre me convoquei e também fui convocada por eles a ser exemplo. Então, eu tinha que ser estudiosa, eu tinha que ser harmoniosa, eu tinha que zelar pelas relações familiares. E eu fui aprendendo. A gente entra em lugares na família, e cada lugar que se entra tem a ver também com aquilo que você espera, de reconhecimento, de aprovação, de elogio. Então, quando uma criança ouve um elogio, nossa, mas como ela é dedicada, como ela é inteligente, o que isso está fazendo com ela? Reforçando. E aí você cresce nesse ambiente. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Muito cedo, sim. É claro que na minha geração tinham pessoas que trabalhavam mais cedo, né? Ou na geração anterior, que trabalhavam até com 8 anos de idade, pessoal que trabalhava na roça. Mas eu comecei a estudar e a trabalhar cedo. Então, isso também foi me levando para um lugar de muita responsabilidade. E aí a minha trajetória foi dar aula. Eu queria ser professora, porque o meu avô, italiano, ele era delegado da cidade, então ele recebia as professoras que se hospedavam na casa dele. Então, a minha mãe tinha aquela idealização com as professoras. E eu cresci com isso. Então, eu queria ser professora. Mas depois eu fiz um concurso e fui trabalhar numa instituição financeira, um grande banco. E aí eu trabalhei 20 anos. Com 1 ano de trabalho, eu já ocupei uma função gerencial. Novas responsabilidades. Responsabilidades no privado, mas também no público. E daí eu fui nessa trajetória quando eu pedi demissão, quando eu tinha 20 anos, porque meu sonho era trabalhar também com treinamentos empresariais. Porque aqueles 20 anos foi me dando uma bagagem de lidar com pessoas, e foi lá que, nos relacionamentos profissionais, que eu entrei muito nessa área de escutar as pessoas. E aí despertou todo esse interesse Sim. em aprofundar, claro. Os problemas vinham, estou com um filho doente, eu estou com um casamento com problema. Então, os problemas chegavam à minha mesa e aí não tinha como eu já não repetir o modelo que eu via na minha família. A minha mãe era conselheira de todo mundo. Então, as pessoas iam na minha casa ouvir os conselhos dela. Ela era uma mulher muito sábia. Então, eu assimilei isso. Então, no meu trabalho, eu era aquela que tinha a palavra de autoridade, por ser gestora, mas também tinha uma palavra de aconselhamento quando havia os conflitos. E você identificou nesses conflitos no ambiente corporativo onde você estava na época, que a raiz de muita coisa era na família e as pessoas não percebiam, assim como você acha que ainda hoje não percebem, que às vezes a gente tenta apagar conflito de tudo que é lugar da vida e esquece da família. Você acha que a gente acaba deixando isso para depois, assim, colocando embaixo do tapete, por ser, aquela coisa que é tão próxima, mas às vezes é o que a gente mais demora para resolver, né? É porque na vida profissional você desempenha papéis, não é isso? Você está
Lá, você é supervisora, é gerente, é diretora, então você tem um lugar e um papel a desempenhar. E você tem uma performance que você constrói para dar conta daquele papel. Então, as questões de casa, elas ficam sempre para um lugar que não é prioridade. E muitas vezes os problemas vão se avolumando, porque você chega em casa já com a cabeça meio cansada, esgotada, você não vai lidar quando, esse menino fez isso, tá? Depois eu vejo. E não vê. E os problemas vão acontecendo, o conflito, o distanciamento familiar, né? Você chega cansado, vai dormir. Então, a dinâmica familiar sempre fica comprometida. Os conflitos são muitas vezes deixados para o segundo plano. E, na verdade, só quando eles eclodem assim de uma forma tão prejudicial que aí você vai ter que lidar com um problema de uma gravidade, um conflito muito mais forte, que aí você é atingido, né? Na prática é quando estoura mesmo, né? Quando está no limite. Sempre. Porque o que adianta você ser tão bem sucedido fora de casa, numa empresa, você ser alguém de tanto respeito, e quando você não consegue isso dentro de casa, ou quando você perde a sua família. Né? Eu sempre penso que o maior fracasso de um empresário hoje é construir um império e perder a família. Porque ele perdeu a descendência, ele perdeu o legado, a geração. Então, isso é muito forte. E a gente vê isso no ambiente familiar, porque as mesmas questões familiares, elas vão repercutir também na sua vida profissional. Não tem como. Interessante, né? Que a gente tem um exemplo aqui, prático, aqui ao vivo, né? Falando da sua plena atividade hoje, né? Aos 73 anos, escrevendo, palestrando, participando do nosso podcast com muita honra para nós. E o que a gente pode falar para essas pessoas que chegaram na maturidade e tem aquela sensação de invisibilidade, aquela sensação de não se sentirem mais úteis? Como trabalhar isso nessa faixa de idade? Na verdade, Michael, eu acho que é um trabalho que precisa ser feito muito antes, quando você está nativa, quando você está produtivo, porque naquele momento ali tem que se pensar o trabalho, o sentido do trabalho, a dignidade do trabalho, o significado. E é muito importante. A gente passa os melhores anos da nossa vida trabalhando numa empresa. E muitas vezes, e eu falei muito isso em treinamento, assim, antigamente tinha uma frase muito comum: você tem que vestir a camisa da empresa. E aí, o vestir a camisa da empresa significava muitas vezes tirar a sua. Ou sacrificar a família. Não é? Você tirava a sua própria roupagem. E aí você cobria a sua própria essência numa aparência de um nome organizacional. Né? Aí você aposenta, quem é você agora? Você era o fulano. Aqui no Espírito Santo nós vimos muito isso, naquela fase de reengenharia, que as empresas começaram a demitir muito. Né? Só que quando você perde aquele lugar, o que sobra? Que a pessoa não sabe mais nem quem é. Aí ela vai aposentado e não sabe o que fazer com o tempo. Não se preparou para isso. Então, eu penso que sempre o trabalho precisa começar quando você está na ativa. Mas e aí, quem não se preparou para isso, né? Gente, existe N oportunidades hoje para que você não se sinta inútil. Tem muitas coisas que você pode fazer sem ser aquele tempo organizacional onde você batia ponto, ou onde você produzia, tinha metas para cumprir, e hoje não tem ninguém te cobrando. E aí é que vem o ponto. Quando ninguém nos cobra, a nossa voz de autoridade tem que nos autorizar a ser quem eu sou. Eu sou alguém ainda ativo, eu sou alguém capaz, eu ainda posso trazer contribuições para a sociedade, para a comunidade. Então, eu admiro muito nos Estados Unidos quando eu vejo aquelas pessoas idosas ali participando da vida comunitária e até mesmo empresarial. Né? É claro que tem questões que a gente não admira, né? Mas tem um ponto, porque elas estão ali ainda se sentindo ativas, mas eu acho que a gente escolhe.
E essa escolha, né, do que fazer, desse planejamento que você vem falando, que é tão importante até antes de chegar a uma aposentadoria, não é só preencher o tempo, né? Não. O que é o além do preencher o tempo? O que a pessoa precisa pensar do que fazer, né, nesses próximos anos? Fazer algo que te dê prazer. Quer dizer, quais são os meus sonhos que, por conta do trabalho, da vida familiar, da criação de filhos, eu não pude realizar? Eu vejo muito isso no consultório. Pessoas com 50 anos. Ah, eu queria fazer um curso. O que você queria fazer? Ah, eu queria fazer medicina. Ah, eu queria fazer psicologia. Muito comum isso. Mas agora leva muitos anos, 5 anos. Eu falei, o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? O mesmo de hoje, sofrendo por ter perdido o tempo. Então, vai agora fazer. Vai, se envolve, volta para a sala de aula, faz um curso de alguma coisa, tem um hobby, leia, viaja, tem amigos, participe de comunidades. Então, tem muita coisa que se pode fazer, inclusive na família. A gente tem percebido, e aí você confirma se é verdade, né? Se isso procede, que as famílias elas estão mudando no aspecto. Antigamente, os avós cuidavam dos netos, né? Os pais ali na atividade profissional deixavam os filhos com os avós, né? Né? Com os netinhos lá, e iam trabalhar, viver e tal. E o que a gente tem observado é que os avós, eles estão dizendo, agora é minha vez, eu quero curtir essa coisa de cuidar de neto. Eu acho que não é muito o meu objetivo de vida. Você tem acompanhado esse movimento? Isso é real na prática? É verdade, sim. Por quê? Porque os avós que querem ainda realizar sonhos, que têm, né, perspectivas de vida, eles não querem mais ter o tempo ocupado. Eles querem, sim, conviver com os netos, mas curtir os netos. Conviver com essas crianças tão encantadoras, né? Poder sentar e contar histórias para eles. Né? E que isso é tão importante na transmissão geracional, a transmissão da cultura, porque uma geração faz a educação da próxima geração. E quando se exclui esse lugar dos avós na vida dos netos, você perde muito dessa transmissão geracional, das histórias, que eu trago isso no livro Família, Lugar de Refúgio, ou Campo de Batalha, que é a perda das raízes. Crianças hoje que não sabem nada da história familiar. Né? E isso era muito preservado antigamente, né? Tinha os brasões familiares, tinha os valores da família. Que família você é? Isso era algo muito importante. Qual o seu sobrenome, Qual o né? seu sobrenome? Hoje, né, não importa muito. Mas, naquele tempo, no tempo dos nossos avós, isso era muito importante. Então, hoje, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Nem ir para um extremo e nem para o outro. Não perder a cultura familiar, não perder esse convívio com os avós, essa transmissão geracional que precisa ser valorizada e nem anular tudo isso e nem também colocar os filhos para os avós criarem. Isso é responsabilidade dos pais. Certíssimo. E isso a gente já está falando aqui, né, desse legado, né, do que vai ficando para as próximas gerações. E é um processo, como você falou, né, contar histórias. Alguém conta e alguém escuta, né? Então esse lugar da escutativa, essa construção também é planejada, assim, a família criar o hábito de construir isso. Como que tem que fazer isso? Para quem ainda não tem esse hábito, o que você sugere? Então, legado tem sido uma palavra muito utilizada hoje, né? Até para além do olhar jurídico, você pode pensar em legado com aquilo que você marca, que você deixa, né? Porque uma herança você prepara e é para alguém. Legado é em alguém, não é? Então, quando você começa a construir essas relações familiares intencionalmente, que eu acho que isso também tem que ser planejado, quer dizer, quando nós vamos encontrar os avós, né? Essa geração que precisa de encontros planejados, porque se nós olharmos para o tempo hoje, a gente não consegue. Principalmente os casais que estão no momento de produtividade, de trabalho, as crianças estão estudando muitas mais horas do que no passado, então elas ficam muito mais tempo na escola. Então, a gente sabe que o tempo hoje é exíguo para trabalhar as relações familiares, mas com intencionalidade você consegue. Tá? São férias, finais de semana, almoço.
que são rituais familiares. O almoço de domingo, por exemplo, é um ritual familiar. Celebrações, comemorações, celebrar a vida com os avós, com a família, tudo isso são rituais que marcam e que ficarão como legado. Menos telas e mais contato, mais convivência, diálogo, né? É verdade. E é tão bom, né? E é um hábito mesmo, né? Tem que ser preservado, e se não é, que seja intencional, como você falou, né? Que seja planejado, que seja posto, porque realmente senão a gente perde, né? Perde o contato, perde a possibilidade dessas trocas que são necessárias, né? Para a construção e para o futuro, né? Dessa família. Como lidar, né? Com esses idosos, mas que fazem parte da nossa vida, que você criou relações ou não, que algumas não. E como que a gente vai lidar com isso hoje na família, né? Agora, doutora Ilma, quando a gente fala também de legado, tem também aquele legado que vem não intencional, que às vezes é o legado de um trauma, de uma questão familiar que foi mal resolvida e que aquilo vai passando adiante. E aí, quando chega na maturidade, você acha que isso vem com mais força? Assim, fica mais evidente de alguma forma? Porque essas questões mal resolvidas da história sempre comparecem, sempre retornam. Porque tudo que a gente não lida, né? Porque durante o seu tempo de trabalho, né? Você nem tem tempo para ficar lidando muito com questões, embora hoje seja muito valorizado o autoconhecimento. Então, quando você busca se conhecer, você vai se deparar com as suas questões mal resolvidas. E quando você não faz isso por si mesmo, por um desejo, isso vai comparecer num adoecimento, numa depressão, no transtorno de ansiedade, né, no transtorno de bipolaridade, nos transtornos psíquicos no geral, né? E hoje muito comum no meio empresarial o burnout. A gente nunca viu tantos líderes com diagnóstico desse tipo. O que é isso? Não tinha antigamente? Tinha esgotamento, estresse, só que hoje está bem exacerbado, porque os sintomas estão paralisando as pessoas. É um encolhimento dentro de casa, numa cama. Eu lembro que uma executiva, ela falou assim comigo: Ilma, quem me desligou da tomada? Eu era 440. E há 6 meses ela ficou dentro de casa, porque não conseguia sair de casa. Quando pensava em ir para o trabalho, tinha pânico. Uma pessoa que dava palestras em todo o mundo, quando chegou a desmaiar no aeroporto. E o pânico apareceu, o transtorno de pânico. Então, o que é, assim, numa linguagem assim, que a gente pode compreender? A angústia do desamparo infantil. Esse transtorno de pânico que eclode em qualquer lugar. A pessoa pode estar no shopping, rodeada de pessoas, e, de repente, ali ela tem uma sensação de morte. É como se não tivesse ninguém para contar. E quando você vai trabalhar, e a psicanálise ajuda muita gente nisso, quando você vai trabalhar a história, tem lá um ponto de dor, de desamparo. É uma ferida que precisa ser reaberta e tratada? Precisa ser tratada. Não tem como, não é? O que está lá atrás. Então, quando você volta para esses espaços de conviver, aqueles pais agora idosos, aqueles filhos hoje novos, e que têm que cuidar daqueles pais, eu ouço muito isso. Como que eu vou cuidar dele, Ilma? Ele me abandonou. Não é? Ele foi, construiu outra família, me abandonou, agora está lá doente. E só tem eu para cuidar, porque a esposa que ele casou não quer cuidar, os filhos do segundo casamento. São histórias que comparecem no consultório, que a dor, a ferida reabre, a dor retorna. Então, ali é o momento de trabalhar alguns pontos essenciais para esse reencontro, para a reconciliação. Né? São conversas difíceis, né? Muito. Mas necessárias, né? Para seguir em frente. Esse papel de cuidador dos filhos com os pais é um tema muito sensível, né? Isso tem
afetado muito as famílias, e eu acho que é um tema muito importante para a gente falar aqui, né? E também na perspectiva que a gente está falando aqui do tempo que já é tão Sim. escasso, né? Para esses filhos, como você falou, às vezes no auge da produtividade, cheio de filho também para cuidar, aquele momento, às vezes, que o filho tem que cuidar do filho e cuidar dos pais com falta de tempo. E aí o idoso se sente desamparado. Como lidar? É um desafio. É. Tem que se trabalhar isso no seio da família, tá? Como nós vamos lidar com esse idoso, que é o meu pai, com essa idosa, que é a minha mãe, que a gente ama ou não é? Há dores ali, há mágoas não resolvidas, né? Amarguras nunca tratadas, porque quando você convive com a amargura, você perde a capacidade de ver a beleza da vida. Então, o relacionamento ele vai ser comprometido. E como lidar agora com aquele idoso que muitas vezes um filho tem que pegar no colo? Numa inversão agora de papéis. Talvez aquele pai que não pegou no colo, e nas histórias familiares a gente vê isso, agora o filho tem que pegar o pai no colo. Ou mesmo tem que providenciar um cuidador, mas que não tem como desamparar, tem que estar ali dando presença. Então, são muito desafiadores essas questões quando se encontram no seio da família. Né? Isso é bem comum, né? Que você presencia muito isso em consultório, né? Muito, porque as dores emergem, né? Quando a pessoa procura ajuda para lidar e é muito válido buscar uma ajuda terapêutica nesse momento, sabe? De que forma eu vou lidar agora com meu pai, com a minha mãe. E, às vezes, tem dos pais, né? Ou que você tem mais afinidade. Então, não, deixa a minha mãe aqui em casa que eu vou cuidar dela. Mas meu pai não quer. Então, a gente encontra isso, sabe? E quando a gente fala também nesse lugar do cuidado, também tem a perspectiva de que as famílias hoje são menores, né? Antes, com as famílias muito numerosas, às vezes tinha uma irmã, um irmão, né? Um filho uma que rede de apoio maior, né? que eles poderiam talvez revezar, né? Alguma coisa. E hoje as famílias são mais, né? Menorzinhas mesmo, mais nucleares, e aí isso é mais difícil também de alguém que esteja desimpedido, digamos assim, de outras responsabilidades para assumir isso, né? Sim, e acontece muito. São 2 irmãos. Né? Então, vai ficar um mês na casa de cada um trimestre. Mas aquele idoso, ele também precisa do lugar uma referência dele. para não ficar de lá para cá. Não né? é? O desejo dele é também ter o seu lugar, a sua privacidade. E, muitas vezes, quando ele vai para a casa de um filho, que ele também vai lidar com as demandas familiares, que é nora, genro, netos, isso também vai ser um problema na família que vai precisar ser trabalhado com sabedoria, com discernimento, com percepção, para poder encontrar uma melhor forma. Diálogo. Escutar também o idoso. Escutar também. E eu fiquei curiosa pensando aqui agora, quando a gente busca uma ajuda de um terapeuta, né, um psicólogo, enfim, para passar por situações difíceis como essa, qual que é o percentual de idosos que procuram ajuda? Assim, é mais comum os filhos procurarem ou os pais? Mais os filhos. Não é? Eu recebo, às vezes, ligações assim, a minha mãe está precisando, mas ela não quer. Porque para o idoso é mais difícil se abrir, não é? É mais difícil. É mais difícil? A minha nora é psicóloga. Então, muitas vezes, eu falo, olha, eu não tenho horário, mas eu tenho a minha nora. Aí olha, assim, para a foto dela. Não, ela é muito nova. Eu não quero abrir a minha vida. Entende? Então, são questões muito difíceis também para o idoso conseguir fazer uma aliança terapêutica legal. Da confiança, né? Da confiança. Mas é muito importante ele saber que ele pode e deve buscar ajuda e que ele não está sozinho para enfrentar isso, né? Ele pode sim ter uma rede profissional, competente de apoio para lidar com essas questões, né? E quando vai, gosta, Michael. O resultado é muito positivo, né? O resultado é bom. Então, no início tem resistência. No início. Mas quando consegue fazer essa aliança, que leva um tempo para isso, mas vai construindo devagar, com um profissional acolhedor, um profissional que gera esse nível, né, de confiança, e aí, depois, você pode trabalhar essas questões com o próprio idoso. Fica a dica, né? Vamos quebrar esse tabu e procurar apoio psicológico especializado, claro,
para que essas questões sejam resolvidas, né? Para a que- gente tapar essas feridas, né? E interessante, você falou sobre representatividade, né? Assim, às vezes a pessoa ver alguém como você ali, Sim. assim, com a trajetória de vida também. Você tem muitos pacientes idosos? Tem alguns. Alguns, assim. Alguns, Então, olha, gente, podemos aumentar essa Ó. possibilidade. Ou, quem sabe, ter mais terapeutas, né? Analistas também que sejam idosos, né? Mas tem hoje. é. A Aham. gente tem hoje muitos profissionais até que optaram por estudar depois como uma segunda carreira. Olha que legal. Sim. não é? Que já estão mais maduros, que já têm uma escuta mais perceptiva. Então, a gente está vendo hoje muitas pessoas já com esse perfil e que tem sido favorável. Numa fase mais madura, mais consciente, mais experiente, com mais sabedoria, eu acho que o resultado é muito melhor, né? Você É verdade. Quando você encontra alguém que você consegue assim fazer essa aliança, fazer um para-analítico, né, dizendo um pouco da psicanálise, um para-analítico, e isso vai funcionar muito bem. E falando um pouquinho agora daquele tema, assim, que os pais sempre puxam, né? Da síndrome do ninho vazio. Como é que a gente lida com essa questão? Os filhos saem de casa, e agora? O que eu faço? No meu terceiro livro, Somos Ouro. Temos até uma matéria aqui, ó, da BBC News, Síndrome do ninho vazio, o impacto da saída dos filhos de casa na vida dos pais, né? Como isso tem afetado as relações, né? Isso é difícil, tanto que já tem esse título aí, Síndrome do Ninho Vazio. Eu sempre ouvi isso. O que é essa síndrome, para a gente explicar? É aquela solidão. De repente, não tem mais os filhos, né? Não tem o barulho dentro de casa, não tem atividade. Aquilo que parecia assim, esses meninos bagunçam a casa. De repente, a casa está arrumada demais. Não tem ninguém para desarrumar. Não tem mais as vozes, embora as vozes ficam na memória, né? Aquele memorial que você carrega desses filhos que já foram embora, que já foram construir suas vidas. Então, o idoso fica ali com esse sentimento de solidão. Solidão que a gente pode transferir para solitude, isto é, aprender a viver consigo mesmo, encontrar esses espaços de leitura, de filmes, de atividades, de amizade, de tomar café com os amigos. Então, tem muita coisa que você pode fazer e o seu ninho não vai ficar vazio. Mas, no meu livro Somos Ouro, quando nós fizemos 50 anos de casados, tem 1 ano e meio, vai fazer quase 52, eu escrevi esse livro. Escrevi e foi na celebração, né? Aliança conjugal e a longevidade do casamento. Então, eu escolhi um capítulo para falar sobre isso. O ninho não está vazio. E aí eu vou falar que quem tem sonhos e projetos, o ninho nunca fica vazio. Que aí a casa passa a ser lugar de pouso e não de permanência. Entende? Você vai acolher seus filhos, você vai acolher seus netos em momentos distintos da vida, mas quando eles vão, a sua casa continua tendo sentido para você, significado para a sua vida. Então, a gente não precisa ficar agarrada a esse ninho vazio. Você é um exemplo disso, né? Você Eu já fui. Você falou que seu filho veio para ficar mais pertinho de você, né? E você falou, mas eu não fico quase aqui. Ele morava em São Paulo, no final da pandemia, né? O meu esposo pegou a Covid bem no final da pandemia. E nós estávamos no Rio, na casa do outro filho, porque os 2 filhos moravam longe. E aí o meu filho ficou muito preocupado. Se você tivesse tido isso em Vitória, falou com meu marido, quem ia cuidar de você? Aí falou assim, daí uns dias ele voltou para casa, falou, olha, estou vendo aqui na minha empresa, eu vou voltar para Vitória, porque os contratos dele eram em São Paulo, são ainda em São Paulo. Ele falou, vou preferir viajar, ir a São Paulo a trabalho, mas morar em Vitória, porque vocês vão ficar perto. A minha nora é psicóloga, né? Então vocês vão ficar perto dela, vão ficar perto das crianças, né? E
E daí ele voltou para Vitória para cuidar, segundo ele, para cuidar da gente. Eu falei, filho, a gente viaja muito. Mal sabia ele que vocês já estavam muito bem. Mas é uma delícia ele morar aqui, tá? É uma delícia. Ai, muito bom. Muito bom. Legal. Mas e o recado para os filhos, né, que saíram do ninho? O que dizer para esses filhos? Estejam mais presentes? Sim. Qual o papel deles nessa ocupação do ninho vazio? Abrir espaço para os pais na agenda, né? E isso é algo que tem que se fazer, porque você não vai conseguir espaço esperando que haja esse tempo. Não. Agende a presença, liga, né? Converse, peça seus filhos para ligar, porque as crianças não têm essa percepção, vou ligar para o meu avô, vou ligar para minha avó. Os pais é que têm que incentivar. Os filhos que moram no Rio, minha nora é fonoaudióloga, e agora também está cursando psicologia. Eu acho que a família toda vai de psicologia, né? A neta, a gente só tem uma menina, né? E mais 4 meninos. Ela tem 18 anos e ela passou no vestibular com 16 e ela está já fazendo o 2º ano de medicina. Então, a gente tem que criar oportunidades para se ver. E essas oportunidades a gente tem que criar com intencionalidade. Tem que marcar na agenda, né? Senão a gente não consegue esses tempos em conjunto, né? É priorizar. O que eu acho que a gente tem de mais precioso hoje é a nossa atenção, né? Onde está a sua atenção, né? E o tempo que você dá de atenção para a sua família. Acho que é uma coisa que é um dever de casa de todos os filhos que estão ouvindo a gente hoje aqui, ó, assistindo a gente. Acho que pensar, né? Qual que é o tempo da minha vida que eu dedico para minha família, para os meus pais, né? Acho que sejam os pais queridos ou os pais desafiadores, assim, né? Que você tenha que enfrentar também, né? Luana, você está falando algo muito importante, porque uma das grandes demandas que a gente vê na clínica são as pessoas que vêm para elaborar luto. Depois de uma perda, é muito comum as pessoas já virem com sentimento de culpa. Nossa, mas eu não estive presente, não nos últimos tempos da vida do meu pai, da minha mãe. Então, eu poderia ter feito mais. Então, é fazer enquanto é possível, porque depois não tem como recuperar, né? E aí você vai lidar com as culpas, lidar... Na verdade, assim, eu não gosto muito da palavra culpa, porque culpa implica punição, responsabilidade e implicação. Uhum. Então, assim, o que eu posso fazer hoje para melhorar essa questão? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer hoje para harmonizar gerações. Sim. Né? E essas conversas, às vezes, né, esse momento que depois a pessoa se arrepende, né, de não ter tido tempo e tal, às vezes não procurou em vida porque às vezes tinha um conflito. Né, alguma situação que ainda estava pendente, que não sabia lidar. Então, vamos falar um pouquinho agora, acho que até como utilidade pública, sabe, Ilma, para a gente ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. Como lidar com essas conversas de reconciliação, esses momentos de perdão que precisam acontecer, assim, sabe? Acho que não existe receita de bolo, mas acho que algumas orientações, assim, né? Eu acho fundamental a sua pergunta. E eu vou começar com um exemplo, um caso. Eu atendi um rapaz, não foi aqui no Brasil, foi fora do Brasil, e ele saiu de casa após um conflito do pai e da mãe. O pai, eles brigaram, o pai saiu, acho que a mãe foi tomar a defesa, alguma coisa, e ele brigou com os dois. Ele saiu, foi para outro país, construir a vida dele. Ele ficou 20 anos sem buscar a sua história. 20 anos. O pai faleceu e isso já trouxe para ele uma dor muito grande, porque ele lembrava, inclusive, e aí vem as memórias, né? Ele lembrava do barulho da bota do pai quando chegava em casa. Ele tinha isso na memória. E depois, ele também não buscou a mãe. E aí a mãe teve um câncer. E ele falou, eu vou no meu país visitar a minha mãe. Não deu tempo. Caramba. Quando ele chegou lá, a mãe foi depois do velório da mãe. Então, esse filho entrou numa culpa tão grande por conta de tudo isso, que em pouco tempo, não deu um ano, ele desenvolveu o mesmo câncer da mãe. Nossa. Caramba. O mesmo.
né? Na verdade, a alma doente, né, o corpo é o depositário das questões mal resolvidas da alma. Então, o corpo vai dizer da dor, mas a culpa dele foi assim, de uma forma tão devastadora, porque quando ele buscou ajuda, na verdade, assim, ele já estava doente. Aliás, ele não queria mais nem falar da história. Quem narrou um pouco essa história melhor foi a irmã. Então, esse rapaz morreu ainda muito jovem, com angústia enorme e com o mesmo adoecimento da mãe. Assim, é a remissão na morte. Né? Que direito eu tenho de viver depois que eu não lidei com a minha mãe quando ela estava em vida? Então, são essas dívidas que ficam no emocional, né? Talvez até uma falta de perdão, uma falta Exatamente, que foi a pergunta dela, o que fazer? Então, as dores do passado precisam vir à tona. A gente precisa lidar com essas dores. O que ficou mal resolvido lá atrás? Porque não existe pais perfeitos, não existe família perfeita. Todos os pais erram. Não tem nenhuma história no consultório de alguém que não tenha algo a dizer de um ponto de dor que tem a ver com pai e mãe. Aliás, são as questões mais cruciais, são exatamente que vem dos pais. Talvez um amigo, alguém que te fira, não vai ter um impacto tão grande quanto as feridas feitas dentro de casa por pai e mãe. Então, é preciso lidar com a dor, é preciso nomear. É preciso nomear. O que é isso que aconteceu? O que foi que eu senti quando isso aconteceu? De que forma eu lidei? Porque aí entra uma palavrinha tão comum para nós, que é perdão, uma palavra que vem do contexto espiritual, né? Que é trabalhar o perdão, que é liberar a dívida, lidar. Né? Eu falo, eu costumo ter um conceito de perdão, assim, que é meu, você não vai achar em dicionário nenhum. Fala, gente, perdão é uma perda grande, aumentativa de perda. Não é? Houve uma perda, você não tem como negar, ela é real, ela precisa ser falada, sentida, nomeada. Aquela dor tem nome, aquela história tem nome, tem geografia, tem mapa. Então, precisa se falar daquela dor, porque quando você começa a contar uma história, se a dor não vier à tona, você não consegue resolver. Por quê? Porque está lá guardado, né? Entendi. Você falou sobre o lado espiritual, né, do perdão. E quando a gente fala de espiritualidade, como que isso interfere nos vínculos familiares? Faz sentido essa ligação? Sim. Hoje nós vivemos num tempo de uma busca de compreensão disso, né? Do sentido e significado da vida. Quer dizer, principalmente para o idoso, né? Essa questão da finitude da vida. Eu vou morrer. A morte é a única certeza que nós temos. Né? Todo mundo vai morrer um dia. O que isso significa para mim? Não é? De lidar com isso, com a finitude. Então, é muito importante o contexto espiritual para lidar com essas questões da vida e da finitude, porque isso dá amparo, conforto. Né? Por mais que a ciência, eu amo a ciência, acho fantástico, homens e mulheres que se debruçaram para estudar sobre a alma, que trazem contribuições valiosíssimas. Mas tem algo que a gente precisa entender. Né? Por exemplo, eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez estudando com um grupo, que alguém falando assim, mas essa pessoa tem uma profissão, uma ciência, que ela deveria se agarrar na ciência. Aí a outra falou assim, mas quem está vivendo um câncer precisa entender que tem algo mais além. E ali foi muito interessante que a gente começou uma discussão sobre isso, da compreensão da importância da espiritualidade nesses momentos para dar sentido à vida. O ser humano hoje precisa, né? É a suprassensibilidade, vai mais além do que os limites, né, que a gente tem na nossa racionalidade. E hoje a ciência já pesquisa sobre isso, os efeitos da fé na cura, tanto cura física, médicos, eu tenho ouvido muitos médicos têm falado, bem, tem algo que eu não consigo compreender,
vai para além. Ontem mesmo eu fiz uma live com um psiquiatra e ele estava falando sobre isso. Vai mais além. Tem coisas que a nossa limitação dentro da ciência a gente não consegue explicar. Então, a espiritualidade é muito necessária. Porque, primeiro, o maior beneficiário do perdão é quem perdoa. Ah, mas fulano não vai me pedir perdão. Ah, ele não vai mudar. Não importa. Quem precisa se liberar é quem precisa perdoar. É possível o perdão sem ouvir o pedido de perdão, né? Sim, é preciso. Por quê? Porque não tem como esperar. Eu preciso liberar. Eu estou carregando, né? Às vezes eu ouço uma frase no consultório assim, mas meu pai para mim morreu. Opa, peraí, você virou sepulcro ambulante? Carregando uma pessoa morta dentro do seu coração? Mas não tem como negar. Paternidade é da ordem visceral, né? Está aqui, corre no sangue, está no DNA. Então, é um lugar marcado em nós, que não tem como você remover essa marca. Você tem que lidar com ela. Então, é, sim, importante você liberar aquela dívida para você se sentir leve, para você se sentir capaz de exercer sua paternidade, sua maternidade, sem estar agarrada àquelas dores do passado. É possível. Quando a gente fala nessas dívidas, que eu acho que essas dívidas emocionais, né, que acho que levam muitas pessoas para consultório procurando ajuda, assim, desses sentimentos que a gente tem em relação aos nossos familiares, aos pais, aos filhos, né, que seja. A psicanálise entende essa definição de papéis? Você também tem uma experiência com uma terapia familiar sistêmica, que tem essa coisa da representação dos papéis. Sim. Então, existem esses lugares meio que pré-definidos desses papéis que a gente, enquanto ser humano, fica buscando isso o tempo todo? A psicanálise é fantástica nessa área. Na verdade, Lacan, em 1920 e pouco, por aí, não lembro bem, não, mais para frente. Não vou nem dizer o tempo que ele escreveu um livro, Complexos Familiares. Lá ele já dizia, né, no princípio da carreira dele, ele já dizia sobre esses lugares, né, que existem na família, sobre esses complexos que existem na família. Então, a família sempre ocupou esse lugar central, onde você avalia, né, como cada um ocupou o seu lugar. Isso é muito interessante. As histórias, por exemplo, quando alguém chega com uma dor, uma demanda emergente, é algo que ela está vivenciando ali. Pode ser um luto, pode ser um adoecimento físico, que a medicina psicossomática já estuda, e já há muitos anos, profundamente, essas questões do sintoma. Né? O que o corpo está dizendo, o que essa dor, qual a linguagem que está por detrás desse adoecimento. Todo adoecimento tem uma linguagem. Não é? Às vezes, uma dor de cabeça pode falar de uma palavra não dita, perdida na sua história, que precisa ser falada, nomeada. Então, tudo tem um significado. E quando nós começamos a olhar, você ouve, qual é o percurso dessa dor? Quando você começa a caminhar por esse percurso da dor, o lugar que se chega é sempre o mesmo, família. Né? Para o bem e para o mal. Pro bem e pro lugar mal. de refúgio Ou campo de batalha. E não dá para ser um ou outro, né? Sempre vai ser um pouquinho dos dois. É ambivalente, a família é ambivalente. Freud fala sobre isso, né? Essa ambivalência familiar que a gente não tem como não olhar, né? E é importante a gente se empoderar, eu acho que dessa afirmação, dessa ambivalência, para a gente alinhar as nossas expectativas familiares, né? Porque existe essa idealização da família perfeita, não existe perfeição. Então, acho que quando a gente coloca o pezinho na realidade, se lembra disso, que acho que a gente tem que se lembrar o tempo todo, né? E fazer o luto da família ideal. Né? Chega uma hora que a família do outro é sempre a ideal. A grama do vizinho. A grama do vizinho. Você olha para a família do outro, não, eu queria ser daquela família. Não é? Alguém, de repente, olha para a nossa família e fala, eu queria ser daquela família. E toda família tem as suas questões, todas. Então, chega o momento da maturidade, e a gente já falou sobre isso, que você começa a ter um olhar mais de compaixão, um olhar mais empático, de misericórdia. Não é? Porque a própria palavra misericórdia se usa muito no contexto espiritual, mas a etimologia, né? Misericórdia, cordes é coração, miséria.
Então, é as misérias do coração. Mas o que é misericórdia? Você olhar com compaixão as misérias do coração, do nosso e do outro. Porque todos nós temos essas questões que a gente precisa olhar com atenção, né? Essa coisa de fazer algo que você não gostaria de fazer e não fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então, a autossabotagem, ela vem muito nisso. E é interessante, quantas pessoas, no mundo corporativo é muito comum isso, lidam, trabalham, correm a vida inteira para conquistar um lugar que ela entendeu como lugar de sucesso. E quando ela chega lá, ela faz algo errado, se sabota e aí destrói tudo que ela construiu. Na verdade, né, sempre tem algo por detrás. Porque o Freud tem um texto muito interessante, Arruinados pelo Êxito. Né? Por que o sucesso pode arruinar a vida de uma pessoa? Se ela desejou chegar lá. Você vai ver, está na história familiar. Família. O princípio de tudo, né? A base de tudo, a base do que somos, né? Eita, que papo bom, Maicon. Que tenhamos mais lugares de refúgio do que campos de batalha, eu espero. Mas para isso a gente tem que construir esses lugares de refúgio, né? É verdade. E eu acho que a gente às vezes tem essa ideia, né, de que é fácil, mas não é, né? Acho que essa construção, ela exige tempo, ela exige envolvimento, ela exige essa dedicação e a gente tem que se lembrar disso, né? É verdade. Então, é sobre isso. Se você não lida, você repete. Exato. Essa que é a questão. Isso. As repetições. Que aí, normalmente, é o que a gente vê dos nossos pais, ou a gente faz o contrário, ou a mesma coisa, né? Normalmente é também um pouco disso, Porque né? você foi impregnado por aquilo, né? As repetições acontecem. No inconsciente, assim. No inconsciente. Quantas vezes fala, nossa, abominei isso na vida do meu pai, estou fazendo a mesma coisa. Olha o legado aí batendo forte. Disse que nunca ia gritar com os meus filhos, que minha mãe gritava comigo, estou gritando mais ainda. Por que isso pulsa, né? De que forma isso vem tão automático? Né? Porque automatiza, mas está lá, está no inconsciente. Então, quando você vê, o inconsciente está atuando em algo que você não gostaria de ser confrontado. Mas é algo que precisa resolver. Então, nessa hora que você perceber isso aí, tô fazendo igualzinho minha mãe, tô fazendo igualzinho meu pai. Opa, pega isso aí, bora entender, bora esmiuçar essa dor, né? Para poder não levar adiante, que é o que a gente não quer. E sair do lugar de vitimização. Isso. Não adianta deitar na cama da vitimização. Você tem que se sentir responsável por lidar, porque lá talvez você não tivesse recursos para lidar. Na infância, na adolescência, não tinha recursos. Hoje você tem. Então, vai buscar uma análise, um processo terapêutico, vai lidar com essas memórias para realmente... Chama para conversar também, né? Tenha curiosidade sobre a história dos seus pais, né? Também. É muito comum, muito bom isso. Perguntar aos pais, como é que foi isso? Não é? Isso aconteceu comigo. Eu veio um sonho, memória lá, e a minha mãe se assustou quando eu reuni meu pai e minha mãe para perguntar. Falei, olha, eu sonhei com isso, eu vi uma cena. Quando eu contei a cena, minha mãe, como que você pode lembrar disso? Essa casa que você está descrevendo, nós moramos lá, você tinha 3 anos de idade. Mas isso daí foi um caminho aberto para trabalhar aquilo que estava registrado, as dificuldades que havia relacionais, e isso foi muito bom. E isso foi, eu acho que a minha própria história foi me dando esses caminhos para me interessar tanto, né, com as questões de família, as questões da alma, né? Eu acho que é a minha própria história. Maravilhosa. Hoje nós não tivemos uma conversa, tivemos um abraço, né? Um abraço, gente. É isso. Muito bom. A gente se sentiu abraçado com esse papo. Muito obrigada, doutora Ilma, pelo seu tempo, que a gente sabe que é tão precioso, pela conversa que é tão preciosa, né? Para rasgar a alma, para caber mais mundo, né? Eu gosto de quem fala isso, assim, a gente às vezes tem que rasgar a alma para caber mais mundo. Então, visitar as nossas feridas é também um pouquinho disso, né, Tem Maicon? tanta coisa para viver, né? Fala um pouquinho das suas redes, doutora Ilma, para quem quiser te seguir, te acompanhar, e dos livros também. Meu Instagram, Ilma e Celso Cunha, que é meu esposo. Né? Então, lá a gente tem todo o nosso trabalho, tem um link que cai lá na plataforma Family Class, que é um trabalho nosso,
que é novo, está começando, mas a Family Class se propõe ser uma comunidade, e ano que vem a gente vai se dedicar mais a isso, onde a gente possa interagir com outros profissionais da mesma visão, abrir o espaço para as pessoas, também mentorias, também cursos. Eu tenho já alguns cursos gravados e outros que eu ainda que eu estou preparando. Tem um sobre a escuta eficaz que eu vou gravar e é sempre uma oportunidade. Os livros, o Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, como eu falei, foi um trabalho acadêmico, era a família, funções e questões. E depois a hipótese era Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, que transformou depois nesse livro. Enigmas da Alma, que fala exatamente dessas construções psíquicas, tudo que acontece lá no nosso interior, que se a gente não busca entender, decifrar, a gente vai repetindo a vida inteira. E o Somos Ouro, que é um livro bem estruturado com a nossa experiência, falando de casamento, né? Alianças familiares. Maravilhoso, fiquei curiosa. E aí, no Somos Ouro, eu trago como família, nós temos uma cultura e um ritual familiar, que é abençoar, né? A bênção mãe, a bênção pai, a gente aprendeu lá com os nossos avós e a gente permanece. Então, eu escrevi que eu chamo de bênção geracional para os netos, né? E para aqueles bisnetos que eu não sei se vou conhecer, mas que ao longo da minha descendência tem lá registrado uma bênção geracional. Ah, que coisa Aí, linda dica isso. maravilhosa, muito Nossa, é bom. uma boa dica para quem está acompanhando a gente, viu? Doutora Ilma, obrigado demais por essa conversa. A gente está muito honrado de tê-la aqui hoje. Espero que o pessoal tenha curtido também, né? Com certeza. E se você que acompanhou a gente aí, ó, se tocou seu coração, compartilha o nosso podcast com filhos, com pais, né, com a sua mãe, enfim, com pessoas que você conhece que precisam ouvir essas palavras e transformar essas relações, cultivar relações saudáveis para um bem envelhecer. E se você quiser acompanhar os nossos outros episódios que a gente já gravou, que a gente ainda vai gravar, segue a gente no YouTube, no Spotify ou acesse medsenior.com.br/bem envelhecer. Até a próxima.